Uma notícia importante acaba de preocupar os torcedores do Uruguai e também muitos fãs de futebol na América do Sul. Georgian de Arrascaeta, um dos principais jogadores da seleção uruguaia e destaque do Flamengo, teve uma lesão constatada e agora aguarda uma definição oficial sobre sua permanência ou possível corte da Copa do Mundo de 2026. A situação gerou enorme repercussão porque estamos falando de um atleta que ocupa papel fundamental no esquema da seleção uruguaia. Mas afinal, qual é a gravidade da lesão? Quais são as chances de Arrascaeta disputar a Copa? E como uma possível ausência pode afetar os planos do Uruguai para o Mundial? Fique até o final porque existem detalhes importantes que ajudam a entender por que essa situação está sendo acompanhada com tanta atenção. Quando uma Copa do Mundo se aproxima, qualquer problema físico envolvendo jogadores importantes costuma gerar preocupação imediata. Afinal, estamos falando de uma competição disputada em poucos jogos, onde cada detalhe pode fazer diferença entre avançar ou ser eliminado. E no caso de Arrascaeta, a preocupação é ainda maior. Ao longo dos últimos anos, o meia se consolidou como um dos principais nomes do futebol sul-americano. Sua qualidade técnica, visão de jogo, capacidade de criar oportunidades e experiência em partidas decisivas fizeram dele uma peça extremamente importante tanto em seu clube quanto na seleção uruguaia. Por isso, a confirmação da lesão rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados entre torcedores e jornalistas esportivos. O momento é de expectativa porque ainda existe uma definição pendente sobre a situação do jogador. Os responsáveis pela seleção uruguaia seguem avaliando o quadro clínico para decidir se Arrascaeta terá condições de participar da competição ou se será necessário realizar um corte da lista. Essa análise costuma envolver diversos fatores. Os médicos avaliam o tipo da lesão, o tempo estimado de recuperação, a possibilidade de retorno durante a competição e os riscos de uma recuperação apressada. Em torneios curtos como a Copa do Mundo, muitas vezes as seleções precisam tomar decisões difíceis. Em alguns casos, optam por manter atletas lesionados apostando em uma recuperação rápida. Em outros, preferem convocar jogadores totalmente aptos fisicamente para evitar problemas durante a competição. Enquanto a definição não acontece, a situação gera ansiedade entre os torcedores uruguaios. Afinal, Arrascaeta não é apenas mais um jogador do elenco. Ele é um dos atletas mais criativos da equipe, capaz de decidir partidas com passe, uma assistência ou um lance individual. Sua experiência internacional também pesa bastante. Em competições de alto nível, jogadores acostumados à pressão costumam ter papel fundamental nos momentos decisivos. Por isso, qualquer possibilidade de ausência naturalmente provoca preocupação dentro da seleção. Além do impacto técnico, existe também a questão emocional. A presença de jogadores importantes transmite confiança ao restante do grupo. Quando uma equipe perde uma de suas referências, muitas vezes precisa adaptar estratégias e redistribuir responsabilidades dentro de campo. Isso não significa que o Uruguai deixaria de ser competitivo sem Arrascaeta. A seleção continua contando com atletas de qualidade e mantém suas ambições para a Copa do Mundo. No entanto, é impossível ignorar o peso que um jogador com suas características possui dentro da equipe. Outro fator que aumenta a repercussão da notícia é a relação de Arrascaeta com os torcedores brasileiros. Por sua longa trajetória no futebol nacional e pelos títulos conquistados, ele se tornou um atleta bastante conhecido e respeitado no Brasil. Muitos acompanham sua carreira de perto e agora também aguardam atualizações sobre sua condição física. Neste momento, o cenário ainda é de espera. Os exames já confirmaram a lesão, mas a decisão definitiva sobre sua participação na Copa depende das avaliações médicas e da estratégia adotada pela comissão técnica uruguaia. Os próximos dias serão decisivos para determinar se Arrascaeta conseguirá realizar o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo ou se ficará fora justamente no momento mais importante do ciclo. Enquanto isso, torcedores, companheiros de equipe e profissionais da seleção seguem acompanhando cada novidade. Porque quando o assunto é um jogador com tanta qualidade e importância, qualquer atualização ganha enorme relevância. Agora resta aguardar a decisão oficial. E você? Acredita que o Uruguai deve esperar pela recuperação de Arrascaeta ou optar por uma substituição imediata? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acompanha tudo sobre a Copa do Mundo, futebol sul-americano e os bastidores das seleções, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos.